todas e todos. Quero agradecer ao professor Bruno Sobral pelo convite. Quero agradecer também ao professor Glaucio pela acolhida aqui na editora da UERJ. Parabenizar pelo sucesso desse projeto de livraria. E dizer para vocês que quando o professor Bruno me chamou para integrar a Rede ProRio, nós estávamos ainda no auge da crise financeira, ou talvez não no auge, mas já ainda sob seus efeitos. E acho que naquela ocasião a preocupação de todos os que estudam finanças públicas, eu sou professor de direito financeiro, era entender e procurar caminhos para que a gente saísse daquela situação que nós estávamos. Porque todo mundo sabe que a crise não foi da UERJ. A crise foi do Estado do Rio de Janeiro. O problema foi como o Estado do Rio de Janeiro, como o governo Pezão, fez repercutir essa crise financeira nos vários setores da administração pública. E a UERJ, naquele momento, foi identificada como a última das prioridades. Mas nós sabíamos que o problema não era só esse. A solução para esse problema veio com a emenda dos duodécimos. E agora o grande desafio é fazer com que isso funcione na prática. Mas a gente entendia que o buraco era muito mais embaixo. A crise do Estado do Rio de Janeiro poderia ter a maior ou menor repercussão na UERJ, mas a UERJ nunca sairia ilesa da gravidade do quadro das finanças públicas do nosso Estado. E aí a gente começa, dando essa perspectiva de um olhar específico que o Estado do Rio de Janeiro merece, dos seus pesquisadores, notadamente da nossa UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, esse olhar atento, a que o Bruno já vem se dedicando há muito tempo, é um desafio que a gente não pode fugir. Nós temos uma vocação por ter sido capital do Império da República durante mais de um século e, evidentemente, que temos ainda a vocação de pensar o Brasil. Os pesquisadores do Rio de Janeiro quase sempre se dedicam aos problemas internacionais e aos problemas nacionais. E as nossas dificuldades locais ficam sob a exclusividade do trato do clientelismo político. Quando se fala na defesa do Rio de Janeiro, quase sempre está se defendendo currais, feudos, interesses muito pequenos que não se traduzem na defesa da sociedade fluminense. E com a mudança de capital para Brasília, nós não perdemos apenas poder político. Acho que nós perdemos a nossa própria identidade. E estamos desde 1960 buscando essa identidade, portanto, é uma questão que, como o Bruno falou, vai muito além da questão econômica ou financeira. Questão de identidade do Estado do Rio de Janeiro. Quais são as nossas vocações, não só econômicas ou financeiras, e é claro que a nossa falta de identidade vai ter como consequência o caos financeiro que aqui se instalou. Mas a gente precisa identificar quais são os caminhos do Estado do Rio de Janeiro quando deixa de ser a capital da República. Isso já vamos aí para 60 anos que o Rio de Janeiro não é mais capital do Brasil. Mas o sentimento que nós temos é que o Rio de Janeiro ainda não se encontrou. Tivemos
o desenvolvimento da indústria do petróleo aqui no nosso estado, que vem sido a locomotiva da nossa economia e praticamente esse tema, esse setor vem consumindo a atenção de quase todos os agentes econômicos. E aí o Estado do Rio de Janeiro apresentou um momento que aparentava demonstrar muita solidez nos seus fundamentos econômicos, quando o barril do petróleo esteve a $120. Só que a economia de um estado importante, como o Estado do Rio de Janeiro, não pode depender de uma commodity cujo preço flutua no mercado internacional. Quando o barril do petróleo bateu $26, o Estado do Rio de Janeiro chegou no fundo do poço. Aliado a isso, tivemos o esvaziamento que a Petrobras teve a partir da Lava Jato e a partir das repercussões políticas da Lava Jato, que representou não só uma fragilidade do setor do petróleo, mas principalmente da principal empresa brasileira, que era o motor da nossa economia. Então, quando se diz, é muito comum dizer que o problema do Rio de Janeiro foi causado pela corrupção. Quem estuda orçamento sabe que a corrupção não é um problema orçamentário. Se juntar tudo que se roubou nesse estado, e não foi pouco, tá? Há réus confessos aí, cujos valores desviados batem recordes no ranking da corrupção, mas falando muito sinceramente, esses valores não têm uma representatividade orçamentária que possa explicar a crise do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente precisa superar esse desvio de perspectiva. Enquanto as pessoas acreditarem que o problema do Rio de Janeiro foi a corrupção, os remédios a serem apresentados são remédios errados. E os remédios errados matam. Dentro da lógica dominante, se o problema é a corrupção do Estado, então a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, porque com isso a gente acaba com o problema. E aí se faz todo o uso político com o tema da corrupção, que impõe uma agenda altamente contrária aos interesses do Estado e da sociedade. Como se a corrupção fosse algo que surgisse dentro do Estado. A corrupção é algo que sempre surge fora do Estado para dentro. Alguém está comprando o agente público para atender a interesses privados. E o uso da corrupção como ferramenta de luta política sempre atende aos interesses econômicos mais fortes daquele local, daquele tempo. Foi assim durante toda a história da humanidade, toda a história da democracia, do Estado de Direito e do nosso país muito mais. Olhando numa perspectiva histórica, nós podemos observar que aqueles que fizeram as suas carreiras políticas tendo como mote a cruzada contra a corrupção, deixaram muito mais herança que aqueles que foram alvo dessas cruzadas. Herança que eu digo é patrimonial, né? E sem citar nomes aqui para não desrespeitar a memória de quem já se foi. Mas o fato é que quando se utiliza esse mote da corrupção, se interdita o debate político, econômico e social que nós precisamos fazer. Fato é que o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo um processo de desindustrialização muito acentuado. O Brasil vem sofrendo esse processo dentro da posição que nós ocupamos nesse cenário de globalização,
mas o Rio de Janeiro, em especial, vem sofrendo esse processo com muito mais agudeza. Também não desenvolvemos a nossa vocação agrícola, sofremos um esvaziamento do nosso setor de serviços, especialmente do sistema financeiro, que mudou-se para São Paulo. Então é preciso que o Estado do Rio de Janeiro procure alternativas, procure novos caminhos. E evidentemente que esses novos caminhos dificilmente serão gerados dentro do sistema político estrito sensu. E sempre está pautado pelos compromissos de 4 anos, pelos compromissos eleitorais. Não há uma perspectiva de longo prazo. Dificilmente há essa perspectiva de longo prazo. E nós temos essa responsabilidade enquanto Universidade do Estado. Então, quando o Bruno me procura para integrar a Rede ProRio, eu nem pensava em ser candidato a reitor, mas estava bastante preocupado com a situação do Estado do Rio de Janeiro. Eu não via uma crise da UERJ, eu vi uma crise do Estado do Rio de Janeiro que tinha os seus piores efeitos aqui na UERJ. Então não dá para a gente discutir a UERJ sem discutir o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de sermos surpreendidos mais uma vez pelo hecatombe que nós vivenciamos em 2016, 2017. E naquele momento, a gente estava conversando ali, antes do evento começar, que a cobertura que a mídia fez sobre a crise da UERJ 16 e 17 foi muito ruim para nós. Nós passamos uma imagem para a sociedade de problema. A UERJ é um problema. A UERJ realmente não dá certo. Nós temos que ter outras soluções para a educação superior no Estado do Rio de Janeiro. Essa é a mensagem subliminar que se passa quando se faz aquela cobertura catastrófica da crise, que não é da UERJ, mas que aqui teve seus piores efeitos. E aí é preciso ir além da problemática da UERJ e discutir o Estado do Rio de Janeiro. E mais do que isso, a UERJ tem que ter um protagonismo nas discussões do Estado do Rio de Janeiro que vão além do calendário eleitoral. Nós, enquanto instituição, não nos pautamos pelo calendário eleitoral. Cada um de nós pode ter suas preferências, suas atuações, isso é sempre muito positivo. Mas nós, enquanto instituição, não nos influenciamos pelo calendário eleitoral. Até porque nós, enquanto instituição, temos que nos relacionar institucionalmente com todos os setores políticos desse Estado. Nós não podemos mais nos condenar ao isolamento político que nós sofremos em 2016, 2017. Nós não temos mais esse direito. Existe muita coisa em jogo na vida de 40 mil famílias que aqui gravitam e para o futuro do Estado do Rio de Janeiro, independentemente dessas 40 mil famílias. Nós sabemos que não teremos soluções diferentes das tradicionais que não venham da universidade. E é por isso que a universidade incomoda tanto. Nós temos que ter soluções para o Estado do Rio de Janeiro, soluções para o Brasil, que não gravitem em torno do interesse do mercado e nem do interesse do sistema político em sentido estrito. Porque esses interesses são pessoais e passageiros e imediatos. Nós precisamos ter um planejamento para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Então nós temos que resgatar o papel da universidade pública, da universidade do Estado, dentro desse cenário.
Daí a importância da Rede ProRio. Nós, como o Bruno ressaltou, não podemos mais encarar essa iniciativa como um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, ou algo que não esteja no centro das preocupações da nossa universidade. Porque os desafios são maiúsculos e nós precisamos nos articular. Nós precisamos planejar e precisamos articular. E ninguém tem melhores condições para fazer isso do que a UERJ. Ninguém tem melhores condições de planejar e desenvolver um futuro para o nosso país que seja de interesse da sociedade brasileira que não a universidade pública. E no que tange ao Estado do Rio de Janeiro, esse desafio é da UERJ, é da UENF, é da UESO. Mas nós, como irmãos mais velhos e maiores no campo das universidades estaduais, temos a responsabilidade de liderar esse processo. E temos uma outra responsabilidade ainda maior. Nós estamos vivendo tempos sombrios para a educação, para a ciência e tecnologia, para a cultura, para a liberdade de cátedra, para a liberdade de pensamento e para a democracia em nosso país. Mas os caprichos do destino da história fazem com que a UERJ, neste momento difícil, viva uma liberdade e uma normalidade institucional como não vive há muito tempo. 2019 foi o primeiro ano em muitos que o nosso orçamento não foi contingenciado, que conseguimos liquidar restos a pagar, não todos ainda, mas boa parte deles. Isso é o normal na vida de uma instituição. Mas para nós, isso não existia há muito tempo. Quem entrou nos últimos concursos nunca viu. Quem entrou em 2015 nunca viu isso acontecer aqui na UERJ. E vindos do Odécimos, a gente vai ter condições de planejar as nossas atividades, coisa que a gente não tem conseguido fazer nos últimos anos, porque nunca se sabia o que ia pintar e quando ia pintar e quanto ia pintar. É muito difícil administrar sem planejamento financeiro. Sem planejamento financeiro, todos os outros planejamentos ficam comprometidos. E nós sabemos, na carne, que a UERJ não pode viver o que viveu novamente. Essa comunidade não aguenta passar por isso mais uma vez. Então, é nossa obrigação liderar esse processo de pensar e conquistar o futuro do Estado do Rio de Janeiro, para que a UERJ não seja mais associada a problemas. Problemas nós temos muito e vamos resolver. Se deixarem a gente trabalhar, se nosso orçamento for cumprido, a gente vai resolver os nossos problemas. Não de uma hora para outra. São questões complexas, são muitas questões, mas nós vamos iniciar a solução dos nossos problemas. Muitos deles não vão ser resolvidos inteiramente nos próximos 4 anos, mas a gente tem que dar o pontapé inicial em todas as questões fundamentais. As questões que são de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, que superam a uma gestão. Mas a gente tem que iniciar. E vivendo essa situação
de normalidade que as universidades federais, infelizmente, não estão vivenciando neste momento. Vivendo essa situação de liberdade e democracia. Nós acabamos de passar por um processo eleitoral maravilhoso. Conseguimos construir algo que nunca existiu nos nossos 69 anos, que é uma chapa única para a reitoria. E isso não foi fruto da apatia ou do desinteresse das pessoas, muito pelo contrário. Acho que nunca tanta gente participou de uma campanha quanto agora. E essa participação não se limitou ao voto. Nós tivemos a oportunidade não só de construir a frente ampla. No início a gente não imaginava que ia ser chapa única, nunca aconteceu, a gente não achava que ia acontecer agora, mas a gente queria construir uma frente ampla, que através de frente ampla que as forças do obscurantismo são derrotadas. A história mostra isso. E essa frente ampla acabou se traduzindo numa chapa única, porque a gente chamou todo mundo. E eu sempre adotei a ideia de que o seu inimigo não é o meu inimigo porque eu sou seu amigo. A gente sempre teve tribos, a gente sempre teve feudos, a gente sempre teve grupos, e aquele alinhamento grupal ou tribal. E quando a gente quer construir com todo mundo é chamado. Chamaram o Orgulho Seu Oeste de Arca de Noé, onde existiam todo tipo de bicho. E é verdade. Bicho que nunca andou junto, mas que agora andou junto. Eu espero que a gente saiba continuar juntos para enfrentar os desafios que nós temos pela frente. E aí, sem dilúvio. Eu acho que o dilúvio já passou. Né? Eu não sou futurólogo, né? Mas eu acho que o pior já passou para o oeste. Tá? Então se a gente está vivenciando uma normalidade institucional como a gente não vive há muito tempo, a gente tem que liderar esse processo de repensar o Estado do Rio de Janeiro, de construir, não é só planejamento, é construção, construir um futuro mais feliz para a população do Estado do Rio de Janeiro. E nesse sentido, como o Bruno falou, é muito importante que a gente possa institucionalizar a Rede ProRio, para que ela seja da UERJ. E depois a gente vai embora, vem outros e ela vai continuar. Ela vai continuar porque ela é elemento de planejamento e articulação da UERJ e do Estado do Rio de Janeiro. É o que nós precisamos fazer nesse momento. É nos articular. Nós temos um compromisso inafastável com esse projeto de universidade popular que nós construímos ao longo das últimas décadas, uma universidade pública, gratuita, referenciada socialmente, laica e de excelência. Eu cantei esse mantra aí durante um ano na universidade, mas nós sabemos que esse projeto não fica de pé sem articulação, porque a gente não vai aguentar passar por tudo isso de novo só resistindo. A UERJ resistiu bravamente e nós estamos forjados nessa resistência e nessa luta para aguentar muita coisa. Eu não sei nem como a gente aguentou, como a gente sobreviveu. Olhando para trás agora, como é que a gente passou por tudo aquilo e conseguiu estar junto, estar unido. Mas isso nos dá uma força impressionante para enfrentar os desafios que estão pela frente. Mas nós sabemos que
A gente não pode só resistir daqui para frente. A gente tem que construir um futuro melhor para o nosso Estado e para a nossa universidade. E acho que a Rede ProRio vai ser um importante instrumento dessa trajetória, para a qual todos estão convidados, mais uma vez, não é isso, Bruno? Todos estão convidados. É um projeto que tem que ser da universidade, com as suas várias expertises, com as suas várias visões, dentro desse pluralismo que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.